Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Muito obrigado pelas mensagens de vocês aqui. Eu recebo com muito carinho. Muito obrigado. E hoje eu vou ler duas mensagens aqui rapidamente no canal. A primeira é da Zéza Vieira. Ela escreveu aqui: É triste essa história, mas aprendemos com ela que a desobediência nos traz consequências, né? Tá falando a respeito, às vezes ela tá falando aqui a respeito da mensagem de ontem, falando ali, né, do Aminor vai lá e abusa da própria irmã Tamar, aí vem Abisalão ali e mata ele também, né, que são irmãos, ele foge. São histórias ali que a gente vê que o povo está sem Deus, que ninguém consulta a Deus, né? Quanto mais distante de Deus as pessoas cometem mais barbaridade ainda. Tá bom? E eu acho incrível que dentro das escrituras, né, os heróis da fé também é exposto às fraquezas desses heróis da fé, né? Como Davi, que derrotou o gigante Golias, né? Mas ele caiu pela pornografia, né? Por conta do adultério ali, ele caiu em pecado. Então, os heróis da fé também, né? São pessoas como nós que temos fraqueza. Então, quando nós caímos em erro, nós devemos reconhecer e se arrepender. O problema é quando nós não nos arrependemos. Nós devemos nos arrepender e voltar para o caminho do Senhor, tá bom? Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ler mais uma mensagem aqui. É da Rita de Cássia Rodrigues Oliveira. Ela escreveu aqui, ó: Bom dia, uma ótima semana, até amanhã. Essa Rita de Cássia Rodrigues Oliveira, o esposo dela é o Jurandir, e eu convidei os dois ontem para uma reunião familiar. Tá bom? E eles vieram e fizeram a oração na reunião familiar. Muito obrigado por terem aceitado o convite. Se vocês que estão ouvindo essa mensagem aqui quiser participar na reunião familiar, é toda segunda-feira às 20 horas, tá bom? Toda segunda-feira quiser participar com a gente, manda uma mensagem no meu WhatsApp pedindo para entrar na reunião familiar, que eu mando o convite para vocês, tá bom? Quem criou esse grupo da reunião familiar foi a Val e o Paulo Nascimento, lá do Rio de Janeiro, e toda semana nós estamos juntos aí na reunião familiar. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Só pedir aí para mim pelo WhatsApp que eu envio para vocês o convite. Vamos lá para a designação do Vem Segue-me aqui. Eu vou compartilhar hoje com vocês aqui, 2 Samuel capítulo 13. Aqui fala de uma parábola, né, do profeta Natan. Ele fala ali para Davi. Só que Davi ele não entende essa parábola, tá bom? E Davi, como juiz ali, né, como um rei, ele tinha a função de juiz também, de julgar a causa do povo. E Natan, ele vem com essa parábola para que Davi ele possa julgar. Só que o problema é que Davi ele não entende que aquela parábola está falando dele. E por que será que ele não entende, né? Pensando sobre parábola aqui, eu lembrei de Mateus capítulo 13, que Jesus Cristo falava por parábola. E não era todo mundo que entendia. Então ele falava, por isso eu falo por parábolas. Porque quem tiver preparado vai entender. Mas quem não tiver, o Espírito não manifesta o propósito da parábola. E muitas vezes nas parábolas de Jesus Cristo, tem a história em si, que a pessoa pega o ensinamento e aprende. Mas tem algo muito profundo por trás também, que dá para nós aprendermos muito mais coisas, tá bom? Entra aqui Mateus capítulo 13, eu gosto muito quando ele diz aqui, ó. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E eu ficava pensando nessa escritura aqui, né? Falei, como que pode isso, ó? Aquele que tem será dado e vai ter em abundância. Tudo bem, aquele que tem vai ganhar mais. Perfeito. Aí fala aqui, aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então, como que vai tirar algo que a pessoa não tem, né? Eu ficava pensando, e essa escritura aqui, falando sobre essa parábola, sobre conhecimento, fala sobre o Espírito Santo. Aquele que tem o Espírito Santo vai receber a parábola e ele vai receber mais conhecimento. Mas aquele que não tem o Espírito Santo, por que a pessoa não tem? Porque não foi batizada e recebeu o Espírito Santo ali por imposição da mão. Então a pessoa não tem, mas a pessoa sente a influência e o Espírito Santo pode tocar na pessoa para a pessoa entender a parábola do Senhor. E aí aqui diz, aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, aquela pessoa que tem o toque do Espírito Santo ali, se ela persevera no mau caminho e não se arrepende, até aquele toque é tirado.
É interessante aqui. Então Jesus Cristo ele ensinou que ele falava por parábola, porque aquele que estivesse preparado, o Espírito Santo ali, ele tocaria e a pessoa entenderia realmente qual é a profundidade da mensagem de Jesus Cristo ali. E aqui Natan, então, o profeta Natan, ele vem contar uma parábola para Davi. Qual que é o contexto histórico? O contexto histórico é que Davi, ele havia cometido adultério e depois matou, né, o marido da mulher, da Betseba, né, Urias. Ele mandou ele para a guerra e mandou ele para frente da batalha. Eu ainda vou compartilhar essa história aqui com vocês essa semana, mas só para fazer um resumo dessa parábola. Então ele vem e conta essa parábola, e como Davi havia cometido um pecado muito grande, né, de assassinato, algo que ele planejou matar o marido de Urias ali, o marido de Betseba, então ele perde a companhia do Espírito ali. Então ele não entende a parábola e ele julga como homem natural. Vamos lá para a parábola aqui. Se encontra aqui em 2 Samuel capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: E o Senhor enviou Natã a Davi. Natã era o profeta, né? E indo ele a Davi, disse-lhe: Havia uma cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, né? Essa parábola está falando sobre Davi, que ele tinha muitas posses, ele era muito rico, e tinha um outro pobre que não tinha nada, só tinha uma bezerra aqui, como vai falar, ó. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma senão uma pequena cordeira, né? Cordeira que fala aqui. Tinha uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos juntamente. E do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha-a como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou dele de tomar das ovelhas das suas vacas para guisar para o viajante. E viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Bom, até esse ponto aqui da parábola é bem fácil de entender. Aquele homem que era muito rico, que tinha muita coisa, ele recebeu um viajante na casa dele. Em vez dele preparar uma comida para aquele viajante do que ele tinha, né, muitas vacas, muitas coisas que ele tinha ali, não. Ele pegou e cobiçou ali o do próximo, ele foi lá e tirou do outro que não tinha nada. Matou a cordeira daquele que só tinha uma cordeira, que era pobre, e aí ele oferece ali para o viajante, né? Como que Davi ele vai reagir a essa história aqui? Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que é digno de morte, o homem que fez isso. Então rapidamente ele usou ali a autoridade dele como rei, né? Ele era rei e julgava, né? Às vezes a gente vai ver que Salomão também julgava, os casos iam para Salomão e ele julgava. Então, como rei ali, os reis também tinham essa função de juiz, né? Então ele julgou rapidamente ali, falou: o homem que fez isso, esse homem rico que fez isso, tomou a cordeira daquele que só tinha uma e era pobre, ele é digno de morte. Já falou logo, já deu a sentença ali para o homem. Ele ficou indignado, né, com aquela situação. E aí continua: Pela cordeira restituirá quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Essa parte de ser quadruplicado, né, tá na lei de Moisés já, né? Se uma pessoa roubasse, perdesse, matasse a cordeira do outro, tinha que devolver 4 vezes mais, tá bom? Hoje em dia, mesmo que alguém roube o seu celular aí, e a polícia pega, leva lá, você não vai receber 4 celulares a mais, né? Não é assim que funciona hoje em dia, né? A pena às vezes é um pouco branda aí, tá bom? Mas continuando aqui, diz aqui, né, que ele seria restituído pela cordeira 4 vezes mais. E então disse Natã a Davi, né? Depois que ele viu que Davi ele se acendeu o furor dele, já fez o juízo dele ali, aí Natã diz o seguinte para ele: Tu és este homem. Até esse dado momento, né, Davi ele não tinha se dado conta que a parábola era sobre ele mesmo, que ele tinha, né, muitíssimos bens, ele tinha ali muitas esposas, concubinas, e mesmo assim ele foi lá e cobiçou a mulher do próximo, né, e tomou aquela mulher para ele. Então
a parábola para ele mesmo. E segundo a própria boca de Davi, ele mesmo deu a sentença para ele, né? Digno de morte é este homem, ele mesmo falou. Então ele mesmo estava julgando a si mesmo. Ele não sabia, né, que ele estava julgando a si mesmo nesse momento. Então essa parábola ensina sobre isso, tá bom? Na verdade, a mensagem de hoje que eu quero compartilhar é isso, sobre julgamento, tá bom? Tem uma outra parte aqui da escritura, que fica aqui em Samuel, deixa eu ver aqui, no capítulo 14, sim, no capítulo 14, Joabe, né, ele toma algumas medidas para fazer com que Abisalão, ele volte para Jerusalém, né, porque Abisalão, ele quer dar um golpe de estado no pai. Então Joabe ajuda ele, contratando uma mulher para contar uma história triste ali para Davi julgar, né. E aí, então, ele usa de artimanhas para fazer com que Davi receba novamente Abisalão de novo ali em Jerusalém, tá bom? Então, essa mulher, ela foi contratada e paga, e aí ela começa, então, a contar uma história triste, né? Dizendo que ela estava viúva há bastante tempo e que ela tinha 2 filhos, né? Olha só a história. Aí, esses 2 filhos no campo, eles começaram a brigar, e não houve quem apartasse a briga dos 2, de maneira que um irmão matou o outro. Tudo história inventada, né? Ela está contando essa história para Davi, mas é uma mentira, né? Não aconteceu com ela. A história pode ser até real, que já aconteceu com alguém, mas não tinha acontecido com ela, e ela estava contando essa história ali para pegar Davi numa astúcia. Na parábola anterior, a gente viu que o próprio Deus, ele deu uma parábola a Natã, o profeta, e ele fala ali para Davi, né? E Davi dá aquela sentença, aquele julgamento ali. Já aqui é uma história de que Joabe inventou, né, e colocou e pagou uma mulher para contar a Davi aqui, para ajudar Abisalão a voltar para Jerusalém. Então ele queria que ele fizesse um juízo e depois comparasse, né, com o que ele fez com o filho dele, que o filho dele estava refugiado, não podia voltar para Jerusalém porque havia matado o próprio irmão ali, já fazia 2 anos, né, que ele estava fora da terra ali. Bom, então a mulher, ela conta essa história triste, dizendo que ela era viúva e os 2 filhos que ela tinha brigaram e não tinha ninguém que separasse a briga, e um irmão acabou matando o outro ali. Então só lhe restou um filho. E aí a parentela dela se levantou e disse que aquele lá que sobrou deveria ser entregue para ser morto, porque ele matou o próprio irmão, né? Ou seja, seguindo a lei do levirato, né? Olho por olho, dente por dente. Se você matou, você tem que morrer. Então, como ele tinha matado o irmão, ele também tinha que ser morto. E aí a mulher ficaria viúva, sozinha, desamparada. E aí, então, Davi, ele se compadeceu da história dessa suposta viúva, porque era uma mentira que ela estava contando, ela estava sendo contratada, né? Foi paga para falar todas aquelas coisas. E aí, Davi se compadeceu e tomou a causa dela e disse: ninguém vai tocar nenhum fio de cabelo do seu filho ou de você. Quem for fazer algo, você traz a mim, porque eu vou falar com essa pessoa e essa pessoa nunca mais te perturbará, porque ele deve ser perdoado pelo que ele fez pelo irmão dele, tá bom? Então ela fez com que Davi fizesse um julgamento de que perdoasse o homem que havia matado o irmão, que era o caso de Abisalão. Abisalão tinha matado o irmão, os 2 eram filhos ali de Davi. E aí, então, com essas palavras, ela prende, então, ela pega ali Davi, né? Fica aqui em 2 Samuel, capítulo 14, deixa eu ver aqui, capítulo 14, versículo 13. Aí a mulher disse assim: por que, pois, pensaste tu tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei de tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. O desterrado era o filho dele, que havia sido expulso, né? Que fugiu, e ele não permitia que o filho dele voltasse para
Jerusalém. E ela fala, então dessa maneira, esse julgamento que você fez, você se torna culpado, Davi, porque você está julgando um caso de alguém que você perdoa, mas o seu próprio filho você não perdoa. E então ele faz o juízo ali de acordo com as palavras dele, que ele já tinha julgado, e ele permite então que o filho dele volte, mas ele não quer ver a face do filho dele. Então o filho dele fica mais 3 anos ali vivendo em Jerusalém, até que eles se reconciliam. Tá bom? Então tem toda essa história aí, mas tem toda uma trama, né, de Absalão e Joabe aqui, né? Ele tá ajudando nessa trama para destronar ali Davi. Agora, só compartilhando aqui um versículo que eu muito gostei aqui, que me tocou bastante na mensagem aqui da parábola, foi o versículo aqui, deixa eu pegar aqui, foi 2 Samuel, capítulo 12, o versículo 8, né? É o Senhor falando pelo profeta Natã a Davi. Ele diz assim, e te dei a casa de teu senhor. A casa do Senhor, aqui que ele está falando, era do Senhor de Davi. Quem era o Senhor de Davi? Era Saul, que era o rei, tá bom? Então tratava ali como Senhor. Então ele falou, eu te dei a casa de Davi, eu te coloquei, Davi, eu te coloquei no lugar de Saul. Ele está falando que deu o reino a Davi aqui no lugar de Saul. Então Deus está mostrando a bondade que ele teve com Davi. E aí ele continua dizendo aqui, e as mulheres do teu Senhor te dei em teu seio. E também dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Quando eu li essa palavra aqui, tocou muito o meu coração. Quando Deus disse para Davi, né? Olha, Davi, eu te dei o reino, eu te dei muita riqueza, eu te dei muitas coisas. E se isso fosse pouco, né, eu te dei a casa de Judá, ou seja, ele reinava sobre a casa de Judá e também sobre a casa de Israel, sobre todas as tribos de Israel. E o Senhor falou para ele, se isso te fosse pouco, eu te daria tais e tais coisas. Quando o Senhor fala assim, veio muito forte no meu coração, olha, não tinha necessidade nenhuma, né, de Davi pecar. Tudo que ele desejou no coração dele, o Senhor concedeu a ele. E o Senhor próprio disse aqui para ele, se você quisesse algo a mais, tais e tais coisas te seriam acrescentadas. E eu penso nessa mensagem olhando para nós mesmos, para mim mesmo. O Senhor me dá tantas bênçãos, o Senhor me dá saúde, me dá tantas coisas boas. E mais do que eu pedi, assim como ele ama Davi e mais daria a Davi, se eu pedir, Deus ele vai me dar também. Não tem necessidade nenhuma de eu tomar proveito do meu irmão para tomar um celular dele ou roubar ou cometer. O Senhor já me deu uma família linda, uma família que eu amo, uma família selada no templo. Né? O que mais eu poderia pedir ao Senhor? Não tem mais o que eu pedir. Então não tenho motivo para fazer algo contra o Senhor, para pecar e perder o que eu já tenho. E se eu quero algo, eu acredito que assim como Deus ele disse a Davi, ele pode fazer a mim ou a qualquer um de nós, Tais e tais coisas nos serão acrescentadas. Não tem necessidade nenhuma de nós pecarmos. O Senhor ele nos dá todas as coisas que nós precisamos. E na verdade o que nós precisamos é dele na nossa vida, tá bom? Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.